Pensando, né, sobre essa manhã, sobre o que vamos conversar, sobre a palavra de Deus, eu tenho meditado, né, e voltado aos fundamentos das realidades daquilo que nós somos em Cristo. É tão importante nós permanecermos nessa consciência, né, desse fundamento, desse lugar. Primeiramente porque lá em Efésios, no capítulo 2, no versículo 5, diz: "E estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo." Diz comigo: eu tenho vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Paulo também, quando ele está orando, né, em Efésios, no capítulo 1, no versículo 17, ele ora para que aquela igreja ela tenha iluminação da suprema grandeza do seu poder, que ele exerceu em Cristo, né, ressuscitando-o dentre os mortos. Essa suprema grandeza, né, algumas versões vêm falando sobre a sobressalente grandeza do seu poder, mostrando que estar em Cristo é estar em uma localização. Quando você está dentro de um lugar, né, você recebe os benefícios que aquele lugar fornece. Por exemplo, nós estamos aqui, né, dentro do auditório, você pode estar aí na sua casa, no seu escritório, dirigindo seu carro, mas nós que estamos aqui ao vivo, né, dentro do auditório do Ministério Verbo da Vida, estamos recebendo os benefícios que esse auditório nos fornece. O assento, o ar-condicionado, a excelência que esse ambiente tem para nós. Então, é como lá em Efésios, no capítulo 11, no versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela palavra sem, né, ela significa a palavra localização do original, mostrando que você pode estar em fé ou você pode estar fora de fé. E dentro desse lugar, irmãos, que nós estamos em Cristo, você pode estar na revelação do que você é em Cristo ou você pode estar fora dessa revelação. E quando você desfruta da revelação do que você é em Cristo, você também desfruta dos benefícios que essa localização propõe. Eu lembro, né, que em uma dessas viagens eu fui em uma das cidades do Brasil que é bem quente, né? E, na verdade, essas cidades que já são quentes, elas têm o período quente e o período mais quente, né? Tem a parte dos bró, né? O pessoal que mora nessas regiões, eu não vou denunciar aí qual é a cidade, você que está aí no chat, comenta aí se você faz parte de uma dessas cidades onde setembro, outubro, novembro e dezembro é mais quente. E eu fui em uma dessas cidades em um desses meses, né? Onde era mais quente. E eu lembro que o pastor que foi me buscar no hotel, eu cheguei, e ele, aliás, foi me buscar no aeroporto, e ele disse: fique no aeroporto, né? Dentro do aeroporto me esperando, porque lá fora está muito quente. Quando eu chegar, eu te sinalizo. Eu disse: não, está tranquilo, né? Eu vou esperar lá fora mesmo. Meu irmão, quando eu saí lá fora, eu tive aquele choque térmico, né? Eu disse: rapaz, é melhor eu esperar dentro mesmo, né? Eu podia ficar ali fora 10 minutos esperando e sofrendo, né, o que o ambiente lá fora estava me fornecendo, ou eu poderia me manter dentro daquela localização do aeroporto e, enquanto eu estava esperando, estar desfrutando de um ambiente agradável. Irmãos, você pode passar pela vida na localização certa ou na localização errada. E estar em Cristo vai te fazer desfrutar de todo o benefício que essa localização sobrenatural tem. Sabe, eu não vou esperar, né, eu não vou viver a minha vida apanhando de uma área, apanhando em outra, para um dia chegar no céu para andar em vitória. Não, eu vou começar reinando aqui, vou continuar reinando lá. As realidades do que somos em Cristo nos traz essa consciência e benefício, que a gente começa reinando aqui e que a gente continua reinando lá. E a revelação desse lugar do que somos em Cristo nos faz desfrutar dos benefícios que estão inclusos nisso. Eu lembro uma das primeiras vezes que eu estive em uma dessas salas, né, denominada sala VIP, que tem nos aeroportos. Era uma época que não tinha tantas como tem hoje. Hoje eu acho que tem mais sala VIP do que aeroporto, né? Muita sala. Mas era uma época que tinha menos, e era uma das primeiras vezes, na verdade, a primeira vez que eu estava em uma delas, isso não sei, há 8 anos atrás, 7 anos atrás, e eu lembro que eu achava que aquela sala ela só tinha mesmo um sofá melhor, né? Uma estrutura para você ficar sentado. E eu me sentei lá, era uma sala dividida em 2 partes, e eu me sentei e fiquei uns 20 minutos lá só tentando carregar o celular e sentado naquela poltrona mais confortável. E daqui a pouco eu vi uma pessoa passando com um prato de comida. Eu falei: oxe, na época eu comia bem. Então eu via e disse: rapaz, aqui tem comida, né? E quando eu me levantei, que eu dobrei assim para outra sala, tinha um buffet lá pronto para quem estivesse naquela sala. Mas veja, eu só achava que só tinha um sofá para sentar, enquanto havia outros benefícios que estavam disponíveis
disponíveis para mim. O fato de não conhecer uma localização e não saber transitar naquilo que já está disponível pode fazer você ficar com fome enquanto tem uma comida disponível. Eu não sei se eles, pelo meu tamanho na época, eles disseram, vamos botar esse menino aqui para ele não achar que tem comida, mas em Cristo você pode desfrutar de todos os benefícios que em Deus já foram conquistados para você. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz, pois toda a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo, e vocês estão plenos nele. Diz comigo, eu estou pleno nele. O que esse texto quer dizer? Que toda a plenitude da divindade, tudo está incluso em Cristo. Toda a plenitude para viver em vitória, toda a plenitude para viver uma vida de saúde divina, toda a plenitude para andar em uma vida de paz, toda a plenitude para andar fora de perturbação e doença, toda a plenitude está em Cristo. E quando você caminha nessa revelação, irmãos, você não vai depender das estações do ano para andar em vitória. Você não vai depender do 13º para se alegrar. Você vai ficar consciente que Deus está cuidando de você em toda a fase e área da vida. A plenitude, ter a revelação dessa plenitude é entender tudo está incluso nele. Tudo está incluso em Deus, tudo está incluso em Cristo, tudo está incluso na sua palavra. E essas revelações fazem a gente caminhar em um patamar de vitória. E tem alguns pontos, eu sei que teríamos muitos pontos que a gente poderia destacar dentro desse fato do que somos em Cristo, mas eu destaquei alguns aqui e vamos falar sobre eles hoje. Primeiro ponto, em Cristo você se tornou uma nova criatura. Diz comigo, em Cristo eu me tornei uma nova criatura. 2 Coríntios, no capítulo 5, 17, diz, e assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e todas as coisas se fizeram novas. Diz comigo, todas as coisas se fizeram novas. Ou seja, você não vive na realidade do seu histórico familiar, você não vive na realidade da sua genética natural, a sua realidade agora está naquilo que você é em Cristo. Então não importa se seu avô morreu de câncer, se seu tataravô morreu de câncer, estar em Cristo fez você quebrar essa forma. Eu não sei que tipo de histórico, irmãos, a sua família natural estava submetida, mas agora você faz parte da família de Deus. Nascer de novo te desconectou de um lugar de desonra e fracasso e te conectou àquele lugar da sobreexcelente grandeza do seu poder. A gente não pode viver, irmãos, como se o diabo estivesse quase chegando em Deus, As coisas estão tão bagunçadas aí fora, o mundo está em tanta perturbação, doença e miséria, que se a gente ficar muito potencializando o poder errado, a gente pode achar que o diabo está quase chegando em Deus. Mas quando Paulo fala sobre a sobreexcelente grandeza do seu poder, ele está falando de um poder que é infinitamente maior que o poder do inimigo. É um poder que está muito acima, você está inalcançável a qualquer tipo de ataque maligno. Por quê? Porque você está em Cristo. Estar em Cristo significa que você está assentado com Ele nas regiões celestiais. Inacessível a qualquer obra maligna. Inacessível, independente da idade, do histórico familiar. Você agora está dentro da família de Deus. Eu sei o que é você viver em um fluxo de inferioridade ou de pensar pequeno sobre si mesmo. Eu sempre digo que eu tinha tanta inferioridade que o diabo nem investia muito em mim. Se ele ficasse perto de mim, ele era influenciado. Então eu já morria por si só. Mas quando a iluminação veio sobre aquilo que eu era em Cristo, sobre o lugar de autoridade que eu estava, o diabo tirou o pé do meu pescoço e eu coloquei o meu pé no pescoço dele. E quando nós entramos nesse fluxo de reconhecer o que somos em Cristo, reconhecer a realidade de sermos uma nova criatura, meu irmão, você não é mais um ser humano na terra, você é alguém sobrenatural. Ah, não, é normal essas coisas acontecerem e eu sou só um humano. Não, você é alguém que carrega Deus. Você é alguém que nasceu de novo. Você é alguém que está em Cristo. E o fato de você estar em Cristo te coloca sobre uma blindagem sobrenatural. Isso me deixa empolgado. Porque, irmão, ser nova criatura vai fazer toda a diferença. Principalmente em situações difíceis. Eu me lembro de um relato de um homem que ele era zelador nas Torres Gêmeas, em uma daquelas Torres Gêmeas, Possivelmente você sabe desse relato, quando aquelas aeronaves atingiram aquelas torres. E uma aeronave atingiu a primeira torre e
Na segunda torre, o elevador estava descendo, né, com os empresários, homens milionários, bilionários, e dentro daquele elevador também tinha o zelador de um daqueles escritórios. Ele estava descendo, né, todo mundo estava ali num ato de fuga. E quando eles estavam descendo, né, o segundo avião atingiu a segunda torre. E eles já estavam mais embaixo, né, eles atingiram na parte de cima. Então o elevador parou, ficou tudo escuro, começou a tremer, e aqueles empresários milionários, todo mundo ficou desesperado, achando que ia morrer, mas aquele homem que era zelador, que era nascido de novo, que era uma nova criatura, ele se levantou em autoridade e disse: ninguém aqui vai morrer, porque eu estou aqui, eu sou uma nova criatura, eu sou nascido de novo e Deus vai nos livrar dessa situação. E ele conseguiu abrir aquele elevador e conseguiu tirar todo mundo daquela situação. Deixa eu te falar, irmãos, ali não era quem tinha mais dinheiro, ali não era quem era mais inteligente, ali era ser nova criatura. E ser uma nova criatura fez toda a diferença naquela situação. Então eu não sei que tipo de situação você está vivendo hoje, ou você que está nos assistindo está vivendo, mas eu te digo, ser nova criatura vai fazer toda a diferença em qualquer tipo de tempestade que você está vivenciando. Eu não estou dizendo que estar em Cristo vai te deixar isento das oposições. Não, estar em Cristo vai fazer sua vida só ser um mar de rosas. Não, estamos no mundo. A oposição é real. O inimigo é real. Mas sabe, irmãos, nós já temos a vitória que vence o mundo. Nós já estamos em um lugar de vitória, independente de qualquer tipo de situação que você esteja vivenciando. E como diz lá em Romanos 8:1, diz: portanto, agora, diz comigo, agora. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então é a lei da vida que está operando em seu espírito agora. Por mais que o mundo esteja em morte e em caos, nós estamos debaixo de uma blindagem sobrenatural, que nos faz viver segundo esse curso divino. Como está descrito também lá em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. É interessante porque todos esses textos que nós lemos, eles sempre colocam algo que já foi feito. Não coloquem algo que ainda será feito, coloca uma realidade que já estamos estabelecidos. E o que falta sobre muitas pessoas é a revelação de como andar nessas realidades. E quando você tem a revelação de como andar nessas realidades, não tem nada que possa impedir o propósito divino sobre a sua vida. Nós lemos aqui que Deus nos abençoou, né? E essa palavra abençoado do grego, ela significa capacitado para ter sucesso. Ela significa que a capacidade de Deus está operando em seu espírito. E que essa capacidade, ela não somente afeta você, mas ela afeta quem está ao seu redor. Quando eu conheci a palavra da fé e comecei a ter a revelação dessas realidades que eu sou em Cristo, eu lembro que minha família, ela tinha um histórico, né? Todo mundo se separava. Os irmãos da minha mãe, todos eram divorciados. Os irmãos do meu pai, todos eram divorciados. E aquilo estava começando a acontecer com a minha família. E eu lembro que quando eu recebi essa revelação, comecei a ler os livros do irmão Reagan, comecei a ouvir as mensagens do pastor Bud, eu me tornei consciente de que a autoridade final era a minha autoridade. Que eu só era a única luz naquela casa. E às vezes você pode pensar: irmãos, eu sou a única luz na minha casa, eu sou a única luz no meu trabalho. Mas, irmãos, João 1,5 diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. O que aquele texto quer dizer é que as trevas nunca terão a capacidade de ter a luz sobre o seu domínio. Não importa se você é a única luz, o que está em você supera o poder maligno. O que está em você supera qualquer atividade contrária. E eu me tornei consciente disso e eu disse: aqui não, diabo. Na minha família você não vai plantar esse tipo de discórdia. Meus pais não vão separar. A intervenção de Deus vai os assistir. Irmãos, parecia que a coisa estava piorando. Mas de repente, diz comigo, de repente. Escreve aí no chat, de repente. Irmão, se você se mantém nas revelações do que a palavra de Deus diz, se você permanecer firme e fiel, vai haver um momento onde o jogo vai virar. Vai haver um momento onde a intervenção de Deus vai te assistir. E você vai presenciar a intervenção de Deus em uma medida que não vai haver dúvidas que foi Deus quem te sustentou. E sabe, eu vi o poder de Deus sustentar o casamento dos meus pais e fazer eles entrarem em fases que somente Deus poderia fazê-los entrar. Então eu te digo, o fato de ser nova criatura te colocou em um reino, em um fluir de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque, sabe, eu trouxe aqui um exemplo, né? Digamos que você
representava esse copo aqui quando você estava sem Deus, esse copo descartável. Então, todas as opressões da vida, o diabo amassou você, né? Você era o pão que o diabo amassou. Quem sabe que depois desse copo não tem como voltar ao estado original de antes? E tem pessoas que pensam assim, eu nasci de novo, aí Deus me consertou, né? Eu ainda vou permanecer carregando alguns traumas, porque tem gente, irmãos, que fica vítima do que aconteceu. Ela mesmo nascida de novo, mesmo feito rema, mesmo familiarizado com a palavra, ela fica ainda debaixo daquele tipo de mentalidade, porque você não teve o trauma que eu tive, porque você não teve a criação que eu tive. Irmãos, é a hora de você simplesmente entrar no fato de que você é uma nova criatura. O que te mantém no fato de ser uma nova criatura? Te mantém no fato de um novo fluir, de um novo fluxo, onde nenhum trauma, nenhum relatório passado, ele não deve mais ter poder sobre a vida e a natureza de Deus que está operando em seu espírito hoje. Então, digamos que você era esse. Tem gente que pensa assim, eu nasci de novo, então Deus me consertou. Eu fiquei ainda cambaleando aqui e ali, mas quando você nasceu de novo, Deus não te consertou. Deus fez uma coisa nova. Você é novo, aquilo que você era antes não tem nada a ver com aquilo que você é hoje. A realidade de estar em Cristo te colocou em um fluxo de vitória, te colocou em um fluxo sobrenatural. Amém? Um próximo ponto que o fato de você estar em Cristo te garante é que nele você tem todas as promessas de Deus. E em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20, diz, pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. E por isso, por intermédio dele, o amém. Então diz comigo, em Cristo, eu tenho o sim de Deus para todas as promessas. Todas as promessas que estão descritas na palavra de Deus, como todas as promessas que estão liberadas sobre a tua vida de uma forma particular. Eu creio que você pode lembrar de tantas coisas que Deus fez em 2025, do cumprimento das suas promessas e das suas palavras sobre a tua vida. Mas eu te digo, irmãos, eu quero te animar, porque os melhores dias da sua vida não estão no passado. Os melhores dias da sua vida estão no futuro. Então fique pronto, porque da mesma forma que Deus agiu antes, Ele vai agir de novo. Desafios vão aparecer e você vai ter que fazer como sempre fez, combater um bom combate da fé, confiando que nessa localização que você está em Cristo, há toda a assistência divina, há todo o suprimento sobrenatural para que você possa andar e viver em vitória, independente de qualquer tipo de situação. Irmãos, é tão interessante porque Deus, Ele sempre demonstrava, mesmo no Velho Testamento, a veracidade que Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E que aquilo que Ele prometeu, Ele será fiel para cumprir. Nunca podemos entrar em um tipo de mentalidade que Deus se esqueceu, ou que o tempo passou e aquilo que Ele prometeu não vai acontecer. Não, porque em todas as promessas de Deus você tem o sim e o amém. Homens podem mudar com você, pessoas podem te prometer uma coisa e elas podem descumprir a palavra, mas quando se trata de Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo. Eu sempre gosto de falar desse exemplo na época em que eu fui diretor da Escola de Ministros em Campina Grande. Tinha um casal de alunos, uma família que eles foram fazer escola e alguém prometeu que ia pagar todo ano. Eles fizeram aquela matrícula muito avivados, era um sorriso de Gênesis a Apocalipse, porque alguém disse, vou pagar as parcelas, vou pagar a aula de campo, formatura, está tudo garantido. Beleza, na primeira parcela a pessoa já falhou, que prometeu. E disse, eita, eu tive um problema financeiro, infelizmente não vou conseguir arcar mais com essas parcelas. E aqueles irmãos entraram numa leva de desânimo. Agora, aquela alegria e festa da matrícula se transformou em desânimo, desespero, e agora? E eles foram comigo, foram lá na minha sala falar comigo, disseram, diretor, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque aquele homem garantiu que ia pagar todas as parcelas e agora ele falhou com a palavra. Ele não vai mais pagar. E eu disse, agora é que vai ficar bom. Porque você vai ver que quando o homem fala, Deus permanece sendo fiel. O que foi que colocou você nessa escola? Foi aquela garantia que eu vou pagar todas as suas parcelas ou foi um mandato divino que te colocou nessa escola? Porque se foi um mandato divino, Deus vai te suprir, independente se o homem faltar com a sua palavra. Então eles, irmãos, simplesmente se tornaram conscientes de que Deus ia supri-los e cada mês aquela parcela estava lá. Cada mês, e era dose dupla, porque era uma família que estava fazendo. Então saiba de uma coisa, se o homem falhar, Deus vai permanecer sendo fiel, porque nele você tem o sim e o amém. Um outro ponto é que em Cristo você tem a vitória sobre qualquer tipo de oposição.
A oposição é real, como eu te disse, e a Bíblia ela não é um livro que garante que você não vai ter oposição. Ela diz que a oposição vai existir, mas que há em nós uma condição de superar qualquer tipo de oposição que apareça na nossa caminhada. E lá em Romanos, no capítulo 8, no versículo 37, diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo estava dizendo, independente de qualquer situação que eu viva na vida, eu estou em um lugar onde eu não posso ser separado. Eu estou em um lugar onde o fluir de Deus vai sempre estar presente para me levantar no meio de qualquer tipo de oposição. Eu sempre gosto de pensar sobre aquele momento, em que Paulo estava preso, quando ele escreveu para os filipenses. Ele estava preso não porque tinha feito algo de errado, mas porque ele estava pregando o evangelho, estava preso, acorrentado pelos pés, dentro de um esgoto, e naquele lugar, abandonado por alguns, ainda sabendo de notícias, de situações ministeriais que estavam sendo vivenciadas. Naquele ambiente, irmãos, ele levantou essa realidade do que ele é em Cristo. Quando você se torna consciente da realidade do que você é em Cristo, você vive de dentro para fora e não de fora para dentro. Por fora, ele estava vivendo uma situação difícil. Imagina, preso, abandonado, em uma condição desumana, mas ele estava fundamentado em uma realidade interior que influenciava a exterior. Não era a exterior que influenciava a interior, é a interior que influenciava a exterior. E veja só alguns trechos do que ele fala dentro dessa carta aos Filipenses. Em Filipenses 3:3 ele diz: e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. No capítulo 3, no versículo 14 diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu estou falando de um homem que está preso, escrevendo para pessoas que estavam fora da prisão. Entenda, no contexto natural, ele que deveria ser animado, mas ele entende que a realidade interior, ela supera a realidade exterior. Então ele está dizendo: eu estou focado no prêmio daquela soberana vocação. Eu estou consciente que tudo isso aqui não determina o que eu sou. Irmãos, não é a sua função natural que determina o que você é. Não é o cargo que você tem que determina o que você é. É o que você é em Cristo que vai determinar viver o céu na terra. E ele continua dizendo, no capítulo 4, versículo 7, ele dizia: a paz de Deus guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Ele estava dizendo, você pode viver debaixo de uma paz sobrenatural, ainda que situações por fora estejam vivendo em uma condição de oposição. Você tem condições de andar em uma paz sobrenatural. Você tem condições de não permitir que o que está fora abale você por dentro. Amém? Irmãos, é naqueles dias, quando as coisas parecem não estar funcionando, é naqueles dias onde tudo parece que não está acontecendo, e você vê alguma coisa que você estava crendo acontecer na vida dos outros e parece que não está acontecendo, e aquele desânimo quer trazer algum tipo de mensagem para você. E você se levanta naquela consciência: a paz de Deus guardará o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Eu não estou debaixo de uma condição natural, eu estou debaixo de uma condição sobrenatural. E porque estou debaixo de uma condição sobrenatural, eu reconheço que eu tenho a paz que excede todo o entendimento e eu posso caminhar em vitória. Amém? Aleluia. É possível você identificar alguém quando está perturbado. Já viu alguém que está perturbado e a pessoa fica tendo um chilique, ela não consegue parar, aquilo está no rosto, aquilo está no comportamento dela. Mas quando você está debaixo de uma paz sobrenatural, aquilo também é transmitido. A sua condição, a sua postura demonstra que a paz que excede todo o entendimento está sendo ministrada a você. E o próximo ponto, só são 60 pontos, brincadeira. A gente está indo para o último ponto, que diz assim: em Cristo você tem todo o suprimento e provisão sobrenatural. Diz comigo: em Cristo eu tenho todo o suprimento e provisão sobrenatural. E Filipenses 4:19 diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Eu sei que tem pessoas que elas querem limitar essa necessidade a um lugar muito raso, quando elas só limitam essa necessidade a questões financeiras. Mas necessidades não só têm a ver com questões financeiras. Está dizendo que Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Então, qualquer necessidade que surja na sua caminhada, há um suprimento em Cristo.
para que você possa se levantar diante disso. Amém? É interessante porque primeiro, antes dele falar nesse texto, dele falar da necessidade, ele já fala que em Cristo, cada uma das suas necessidades já estão supridas. Já há uma resposta antes da necessidade surgir. Então eu te digo, se hoje aparecer uma necessidade, já saiba, em Cristo você já tem o suprimento. Se amanhã aparecer uma necessidade, você já sabe, em Cristo eu já tenho o suprimento. Diz comigo, em Cristo eu já tenho o suprimento. Então, meu irmão, haverá um suprimento para o futuro, haverá um suprimento para as próximas fases. Você não estará em falta e escassez, mas em Cristo toda a ampla suficiência estará sobre você. É interessante porque mesmo no Antigo Testamento, né, você vê lá em Deuteronômio 11:10, por exemplo, Deus falando com Israel e ele diz que eles agora entrariam em uma fase, e nessa fase eles não teriam que irrigar a pé como era no Egito, mas que eles iriam beber da chuva do céu. Deus estava dizendo, a nova fase que eu tenho para você é uma fase onde o seu suprimento será fabricado de uma forma sobrenatural. E é interessante porque no final desse texto, né, no versículo 12, diz assim, e a terra do qual o Senhor Deus cuida, os olhos do Senhor seu Deus estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Então Deus, irmãos, Ele cuidou de você do início, Ele vai cuidar de você até o fim, né? Daqui a um dia, dois, nós vamos estar entrando em 2026 e você vai ter a certeza que o Deus que cuidou de você em 2025 é o Deus que vai cuidar de você em todo o ano de 2026. A Bíblia diz em Êxodo, por exemplo, no capítulo 16:4, a Bíblia fala que Deus diz para eles, eu vou fazer com que chova pão do céu. E Ele diz, e todos os dias vocês verão a glória de Deus. É interessante porque Deus não fala, hoje tem, eita, mas se mês que vem, né, a economia estiver ruim, talvez isso não está garantido. Não, Deus dizia todos os dias. E quando aquele povo, eles duvidavam de Deus e eles guardavam aquele maná para o dia seguinte, aquele maná ficava envelhecido e podre. Ele ficava inviável para o consumo, porque Deus tinha algo para eles diariamente. Irmão, se Deus se movia sobre o seu povo em uma velha aliança, de uma forma tão sobrenatural, e a Bíblia diz em 2 Coríntios 3:9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Então nós estamos no ministério que produz justificação. Estamos no ministério do Espírito Santo. Se Deus se moveu de formas sobrenaturais na velha aliança, de muito maior glória será o ministério do Espírito Santo. Então fique tranquilo, porque você será suprido hoje, você será suprido amanhã, você será suprido em meses que a economia estiver baixa, estiver alta. Por quê? Porque sua economia é uma economia celestial. E você está em Cristo Jesus, e nele há todo suprimento, há toda graça, há todo favor. Isso devia deixar você mais animado, porque você é alguém sobrenatural. E sabe, eu vou encerrar com esse texto que diz, em Colossenses 2:6, portanto, como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados, nele firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de toda a gratidão. Ele está dizendo, viva nele constantemente, viva nessa realidade daquilo que você é em Cristo. E essas realidades te colocarão em um lugar de vitória. Sabe, tem um trecho aqui desse livro, Nele, né, do irmão Kenneth Hagin, na página 20, que diz assim, tudo o que possuímos está em Cristo. Ele o fez. Tudo o que as Escrituras dizem sobre nós é nosso legalmente. A Bíblia é um documento legal, selado com o sangue do Cordeiro Santo. Diz comigo, a Bíblia é um livro legal, selado com o sangue do Cordeiro Santo. Entretanto, as promessas bíblicas só se concretizam quando as confessamos e cremos no poder da palavra de Deus. O Senhor quer que desfrutemos e conheçamos a realidade do que Ele providenciou para nós e Sua palavra. Então, irmãos, à medida que nós meditamos nessas verdades, nos tornamos conscientes dessas verdades, elas não só serão informação, elas serão revelação, elas serão vida que estará sobre você e sobre tudo aquilo que você possui. É interessante porque no final desse livro, o irmão Hagin separa todos os textos que falam do que você é em Cristo, do que você tem nele, do que você tem no amado, do que você tem por Cristo, do que você tem pelo seu sangue, e está disponível também no nosso Verbo Shop. Então, a partir de hoje, quando você for ler sua Bíblia, grifa tudo que está lá, nele, em Cristo, por quem? Porque, irmãos, você não está sozinho na vida nem abandonado. Você está em uma localização, onde a suprema grandeza do seu poder está regendo a tua vida e a tua história. Então, se prepare, porque a melhor fase da sua vida está
à frente e você viverá céu na terra em todos os planos e promessas de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe.